Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a alegria de receber como convidados a querida Gabriela Sader, da Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, que tem como presidente o nosso querido Haroldo Zager. Também temos a presença da produtora Cida, da Beatriz Rocha, da banda Elas Cantam Beatles, e também a Cida Palmeirim, da Arte Corpo Teatro e CIA. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Cida, boa tarde, Beatriz. É uma alegria muito grande recebê-las aqui em nosso programa. Neste sábado, dia 6 de outubro, acontece uma nova edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com apoio de O Fluminense, Fundação de Arte de Niterói, CLIN, 12º Batalhão da Polícia Militar, Consórcio Novo Rio, Livraria Ideal e também a Sala de Cultura Leila Diniz. Vamos iniciar a série de entrevistas perguntando à nossa querida, sempre a Gabriela Sader, sempre risonha, feliz, incentivadora e realizando um belo trabalho na Sala Leila Diniz. Eu queria saber, Gabriela, quais as próximas atrações do Giro? E também falarmos sobre a programação. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde a todos. O próximo Giro acontece agora no dia 6, neste sábado, a partir das 10 horas. Nós vamos ter o lançamento do livro Niterói Ontem, Anteontem, do escritor Carlos Vers, na Livraria Ideal. O endereço é Rua Visconde da Boraí, 222. Em seguida, nós vamos caminhando para a rodoviária, que às 11 horas nós teremos a apresentação da peça infantil Chapeuzinho Vermelho, da Companhia de Teatro Arte Corpo Teatro, Companhia. E meio-dia nós vamos fechar esse belo giro com uma apresentação musical da banda Mulheres Cantam Beatles, na Sala de Cultura Leila Diniz, que fica na Rua Heitor Carrilho, 81. Lembrando, Mônaco, que a entrada é franca para todos os eventos. Perfeito. O lançamento do livro Niterói Ontem e Anteontem, do Carlos Vers, é muito importante. Carlos Vers é membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, autor de várias obras sobre o nosso município, a história do nosso município, entre as quais Niterói, Cidade Sorriso, temos também capítulos da memória niteroense, Niterói, tema para colecionadores, além de Niterói Ontem e Anteontem, que será relançado no próximo sábado, uma edição ampliada. Então, é realmente uma manhã, um lançamento de grande importância aqui na nossa cidade. Gostaríamos de saber da Beatriz Rocha, produtora, da banda Elas Cantam Beatles, né? Como é que essa banda surgiu? Mulheres Cantam. Como é que surgiu a banda? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pela oportunidade. E só lhe corrigindo, é Mulheres Cantam Beatles. Mulheres Cantam Beatles. Não deixam de ser elas. Mas surgiu o nosso guitarrista, Leandro Sotomayor, que foi o idealizador da banda. Ele é um jornalista especializado em música e aí começou tocando, porque era um apaixonado, e foi encontrando parceiros. Nesses parceiros, mulheres que
surgiu daí, de um encontro feliz de músicos e mulheres que cantam. A formação da banda é exatamente, são os músicos, são meninos, são homens, e as cantoras são mulheres. Perfeito. Cida Palmerim, fale um pouco sobre o Chapeuzinho Vermelho. Como vocês contam essa história? Bom, Mônaco, boa tarde. A história do Chapeuzinho Vermelho é um conto clássico, né, do Charles Perrault, e é um conto que quase todas as crianças já conhecem, já ouviram, alguém já ouviu, já contou. E uma característica da Arte Corpo é trazer esse conto de uma forma diferente. A gente sempre procura o inusitado. A gente procura colocar a história do conto, mas atualizá-la dentro de questões que hoje acontecem na sociedade. Então, dentro da história, a gente sempre permeia por caminhos atuais dentro da história. Então, o texto sempre tem essa proposta, nosso texto, né? São duas atrizes que encenam, a Raquel Palmerim e a Eliana Lugatti. O texto é da Raquel, da Eliana e meu. Então, a gente sempre senta e discute o conto, aquilo que a gente vai montar, e a partir dessas discussões, a gente vê onde é que pode estar se encaixando a realidade atual. Então, a gente procura trazer a história, né, a história como é no conto, mas permeando por assuntos atuais. Isso facilita a comunicação. A gente, nesse conto especificamente, a gente também traz alguns bonecos que interagem também hein, com elas e com a plateia. E isso a gente vai puxando também o adulto. O adulto que assiste ao espetáculo, vai levar os seus filhos, ele também tem uma parcela nessa história, eles acabam entrando dentro da história também. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue levar os contos, né, antigos, né, contos que já vêm sendo contados de diversas formas, de uma maneira um pouco diferente, porque trazendo para essa realidade atual. Perfeito. Brincando, na verdade. Chapeuzinho Vermelho realmente é um conto fantástico. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês ali e realmente é encantador. Obrigada, a gente agradece. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Voltamos agora para a nossa Gabriela. Sabemos todos nós os inúmeros eventos que têm sido realizados na Sala de Cultura Leila Diniz. Todos realmente são espetaculares. Presenciei a vários deles. Eu queria saber, Gabriela, qual é a próxima exposição, qual o próximo evento da Sala Leila Diniz? Mônaco, dessa vez da Sala de Cultura abre suas portas para a exposição Portinari com Humor. É uma mostra coletiva com 33 artistas que criaram caricaturas, cartoons, esculturas e pinturas para homenagear o pintor Cândido Portinari. A inauguração vai acontecer nessa quinta, dia 4 agora. Convido a todos vocês, a entrada é franca a partir das 18 horas. Não deixem de ir. E a exposição fica na Sala de Cultura Leila Diniz até o dia 31 desse mês. Perfeito. Então, estaremos lá para prestigiar. Bom, passamos agora para Beatriz Rocha. Por que o diferencial de mulheres interpretando canções dos Beatles? Aliás, eu estou ansioso para o próximo sábado, porque todo mundo quer assistir essa apresentação. O Beatles marcou muito na nossa juventude, né? Sem dúvida alguma. Por favor. O porquê, acho que foi essa coincidência, né, de amigos que começaram tocando, inclusive a Mariana, que é a nossa tecladista, que é daqui de Niterói também, começou a haver uma chegada de mulheres. E aí o Leandro já disse, tem vários covers, eles não são, eu não diria que é uma banda cover, mas é uma banda de apaixonados por Beatles e na voz feminina. Afinal, eles tocaram, fizeram tantas músicas para as mulheres e agora é a maneira delas
retribuírem, digamos assim. Eu estou ansioso para ver a apresentação dos próximos sábados, né? Tá chegando. Lá na sala Leila Diniz. Bom, então passamos agora para a nossa Cida Palmeirim. A Arte Corpo Teatro, CIA, possui diversos espetáculos. Como é o processo de montagem de vocês? Bom, o nosso processo de montagem, ele veio mudando com o decorrer dos anos, né? A nossa companhia tem 10 anos, fez esse ano 10 anos de companhia, e veio mudando esse processo de montagem. Nós chegamos à conclusão de que nós montamos através de pesquisa e de improvisação. Então, primeiro a gente pega o conto, vê o que a gente quer fazer, ou a história que a gente quer narrar, quer contar para alguém, né, ou algo que já tem, que a gente vai montar. E, a partir daí, a gente estuda a improvisação. A gente começa a improvisar em cima do tema. É tudo através de improviso. Através dessa improvisação, a gente vai buscando a sonorização, o corpo dos personagens, vai surgindo, né, naturalmente as cenas que vão acontecer. E como é que a gente guarda isso? Através de imagens. Porque todas as improvisações a gente filma e fotografa. É um trabalho um pouco demorado, porque a gente filma, fotografa, e a partir daí a gente vai tirando essas imagens, vai tirando o que ficou bom, o que a gente achou interessante, e vai costurando a história. Então, ela sai através da improvisação para depois entrar o texto. Na verdade, o texto entra depois. É um trabalho interessante, até de se ver essa montagem, como é que a gente realiza. Alguns são mais rápidos, outros processos demoram, às vezes, 6 meses, outros demoram 1 mês, depende muito do processo em si que vai se dar, né, do espetáculo. Mas basicamente, todo o nosso trabalho vem através da improvisação. Improvisação e contato, e a gente vai permeando até chegar na cena mesmo, que a gente quer da cena. E a gente vai estruturando dramaturgicamente a cena. Perfeito. É isso. Beatriz, eu gostaria de saber quais os principais shows que a banda já participou. Nós agradecemos a Niterói, porque nós temos feito grandes shows aqui na reitoria da UF. Fizemos por 2 vezes com teatro lotado, diga-se de passagem, que é a capacidade para umas 400 pessoas. Nossa. Fizemos agora 2 shows no Teatro Municipal, aqui de Niterói. Fizemos na Petrobras, em vários clubes aqui, o Country Club, no São Francisco Praia Clube e no Rio também, em diversos lugares. Fazemos festas particulares também. Também fazem? Também. Então é bom nós, o telespectador, né, tomar conhecimento, porque podem, claro, então, entrar em contato. Exato. Já fizemos para o Dia das Mulheres, inclusive, já fomos chamadas. Vocês têm contato, se a pessoa se interessar? Sim, tem Facebook, tem um blog, que tem, inclusive, todo o histórico com todas as mulheres que já passaram pela banda, tem a agenda, Mulheres Cantam Beatles Tudo Junto, .blogspot.com. Então, lá tem todas as informações. Perfeito. Voltamos à nossa querida Cida. Cida, a companhia já existe há 10 anos. Como o grupo se mantém? Vocês têm apoio, patrocínio? Bom, apoio a gente tem. Patrocínio é difícil, né? Nesse país é muito difícil ainda viver de arte. E a gente resiste. Na verdade, o grupo resiste a viver com a arte, né? A maioria dos componentes do grupo vivem exclusivamente do trabalho da arte da companhia.
nós temos saídas para tentar resolver, né? Ou seja, a gente tenta fazer... nós trabalhamos com teatro empresa, nós trabalhamos com outros tipos de teatro, outras vertentes que nos possibilitam sustentar o grupo, né? Mas a dificuldade sempre é muito grande, porque cada vez que você vai montar um espetáculo novo ou quer levar para algum lugar, sempre tem uma dificuldade muito grande, né? A gente tem apoio, às vezes, em parceria, na verdade é parceria, porque, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Projeto Grama, que a gente faz uma vez por mês no gramado de Santa Rosa, ali da Praça de Santa Rosa. Oi? No Giro Cultural, uma vez por mês. Mas o do gramado é totalmente grátis, é parceria que a prefeitura faz com a gente no som. Eles dão o som para a gente só. Os atores atuam gratuitamente. Fazemos o espetáculo porque queremos que a praça se movimente, que a população assuma aquela praça, né? E como nós somos dali, estamos há 10 anos localizados ali, a gente resolveu assumir essa praça também e colocar o espetáculo lá para a população. Então, tem filipeta para ser feita, tem cartaz, e isso tudo demanda custo. E esse custo nós não temos, nós temos apoio de duas empresas, mas são em serviços, sim, né? Não em espécie, para poder pagar essas despesas, esses custos que a gente tem. Mas, assim, a população, toda vez que a gente fala, ela diz, não, vocês insistam porque vocês vão conseguir. E a gente insiste, né? A gente continua insistindo, estamos abertos a quem quiser ajudar, apoiar de alguma forma, né? Seja com serviço ou seja através de alguma cota para que a companhia se mantenha. E a gente continua fazendo trabalhos como o Giro Cultural, que, desde o início do ano, nós fizemos o primeiro trabalho, né? E aí a Gabriela e a Renata gostaram, graças a Deus, do trabalho, e continuamos a fazer o trabalho com eles. Então, lá o trabalho é remunerado, então já ajuda um pouquinho também. E, assim, a gente tem vários trabalhos, trabalhamos também, às vezes, com o SESC, e é através desses trabalhos que a gente vai mantendo a companhia, porque tem aluguel para pagar, tem gente para trabalhar, e sobrevive do teatro, dessa arte, né? Eu acho que o belo trabalho que vocês desenvolvem, eu sou fã, merece todo o apoio, todo o patrocínio, né? E eu torço para que isso venha a ocorrer. Nós torcemos também para que a cidade dê um impulso aí na cultura, né? E que a gente possa ter projetos que por lei, talvez, né? Através das leis de incentivo. A gente tenta também, as leis de incentivo, a gente tem tentado algumas leis, mas sabe que é difícil também, porque a concorrência é muito grande. Então, quando é dentro do município, se torna mais fácil um pouco, mas a gente ainda não tem esses projetos dentro do município. Mas a gente espera que a gente... Vamos torcer para que isso venha a ocorrer, com certeza. Bom, agora nós passamos para Beatriz, né? Que vai... A banda já teve diversas formações, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa diversidade. Essa diversidade. Eu diria que as mulheres são itinerantes, elas nunca estão fora. Então, tudo depende. Quer dizer, existe a nossa tecladista, que já é desde do começo da formação da banda, mas, na verdade, são 4 vocais. E aí depende, são os apaixonados pelos Beatles. Então, dependendo de cada mulher que chega, do que ela traz, a gente faz uma apresentação. Por exemplo, a Mariana, que é tecladista, quando ela está, o repertório privilegia as músicas que a gente pode usar com teclado. Nós temos uma outra que toca violoncelo e canta também. Então, essa formação depende da disponibilidade das mulheres e do que se vai apresentar.
No último show, uma das, digamos que eu diria assim, famosas, a Samantha Smuts, que é da TV Globo, participou da banda, e sempre que ela está à disposição, ela dá uma canja. Então, é isso. Não, existe, é claro, umas como Paulo Otero, Mariana Dantas, que são já desde o começo, e outras vão entrando não saindo, digamos, de férias. Perfeito. Cida, além de espetáculos infantis, vocês também têm outros projetos? Sim. Eu até adiantei um pouco, né? Temos, sim, nós trabalhamos com projetos de teatro empresa, como eu falei ainda agora, que é uma vertente do teatro também, com os espetáculos teatrais, que hoje em dia também é muito difícil se colocar espetáculo teatral no teatro, né? Porque a demanda é grande, o valor é alto das casas de teatro, então é sempre muito complicado quando você não tem o patrocínio para poder chegar lá e bancar a casa de espetáculo, porque depende sempre da bilheteria, daquilo que vai surgir. Trabalhamos com esses projetos, e nós temos uma Menina dos Olhos, que é um projeto de teatro de rua, que está aprovado pela Lei Rouanet já, ele já foi aprovado pela Lei Rouanet, e estamos à procura de patrocinador para esse projeto. Perfeito. E esse projeto é um projeto feito para Niterói. Na verdade, é um espetáculo chamado Cairóis, Tempo de Achar Tempo, e o projeto foi aprovado para 20 apresentações no município de Niterói, em vários locais no município de Niterói. Ele foi aprovado com esse objetivo, porque Niterói não tem um teatro voltado para a rua, um teatro realmente que tem a linguagem da rua, né? E nós estamos procurando os patrocinadores, né, para que seja montado esse espetáculo. Já está aprovado na lei, a gente já tem a carta. Então, vamos continuar torcendo pela... Temos que torcer, continuar torcendo. Esperar que não passe o tempo e a gente não consiga. Então, é aquilo que eu falei antes. É difícil, porque a gente trabalha com diversas vertentes, o teatro adulto também, né? E... É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque se outros conseguiram, a gente também há de conseguir. Claro. Né? Eu acho que basta um pouco de persistência. A gente está muito pouco tempo na estrada ainda. Vamos ficar na torcida. Porque a gente fala que 10 anos é muito, mas não é não. 10 anos é o começo. Os grandes grupos, as pessoas que hoje têm patrocínio, têm apoio realmente, estão aí com 25, 30 anos. Então, quer dizer, nós só somos garotinhos, somos neném ainda, estamos na estrada. Beatriz, como vocês se preparam para os shows, uma vez que existe uma rotatividade entre os integrantes da banda? Primeiro, depende da disponibilidade, porque todos trabalham, não vivem só de música. Segundo, do próprio público e do espaço que se vai fazer. Então, dependendo do que nos é ofertado, nós chamamos. Aí, como é que a gente se prepara? É assim, primeiro ver quem está disponível, e, em função disso, inclusive, é que é feito o repertório. Agora, o mais importante é que todos... como o show é para amantes, todos eles são amantes dos Beatles, é um show sempre muito carinhoso, e quando a plateia responde bem, é sempre bem-vindo. Pois não. Cida, como é para vocês trabalharem com as crianças? Maravilhoso. Por que essa vertente? Porque é maravilhoso. Trabalhar com criança é sempre muito bom, porque a criança é o público mais franco que existe. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela vai dizer que não gostou. Na hora você vai sentir isso. Então, assim, essa é uma característica fundamental para você trabalhar, porque é sempre um desafio. Trabalhar com criança é sempre um desafio. O público, né, as crianças, eles são sempre umas incógnitas. Você não sabe o que vai acontecer naquele lugar quando você chega ali, né?
cada dia é um público diferente, num lugar diferente. Então, esse público ele não reage da mesma forma sempre. Então, você tem que ter sempre cartas na manga para poder segurar aquela plateia. Né? A plateia infantil é muito difícil de segurar. Né? Então, assim, isso é um desafio para o ator. Né? É um desafio grande. Bom, nas considerações finais, perguntamos à Gabriela, nossa queridíssima Gabriela, né? Como o artista que estiver interessado, né, em expor o seu trabalho, poderá entrar em contato com a Sala de Cultura Leila Diniz? Mônica, a Sala de Cultura Leila Diniz foi criada para oferecer espaço para o artista que não tem onde expor o trabalho. Então, para a gente, é um prazer enorme receber as propostas deles, e eles podem enviar por e-mail saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. E a gente vai analisar tudo com muito carinho. Com certeza vai ter um espaço na nossa agendinha para ele estar expondo o trabalho. Que a gente quer isso, fazer a cultura acontecer. Bom, a nossa querida Beatriz Rocha, nas considerações finais, eu queria, como você se sente em participar desse projeto, que é um grande sucesso aqui em nossa cidade, Giro Cultural, promovido pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, vai ser um prazer. Estamos escolhendo um repertório bem especial, uma vez que Beatles, a gente tem visto no nosso público que vai desde criança até de todas, vai de 0 a 100. Como ela disse, trabalhar com criança é maravilhoso, então vai ser um show para o público em geral. E nós estamos caprichando e agradecemos essa oportunidade. Cida, a mesma pergunta. Como você está se sentindo em participar desse extraordinário projeto? Olha, para nós tem sido muito gratificante. Né? A gente começou assim, meio assustado, fazer um teatro ali na rodoviária, né? Onde as pessoas estão de passagem, na maioria das vezes, mas tem sido assim, tem sido um sucesso realmente. As pessoas têm ido, têm comparecido, as pessoas têm levado seus filhos, e a gente tem ficado assim, maravilhado com o acontecimento, com o que vem acontecendo. E nós somos gratos, né, à Imprensa Oficial, ao Grupo Mônaco, à própria rodoviária, à Fundação de Artes, por ter nos colocado no início do projeto e a gente ter permanecido até hoje nesse projeto. Então, a gente fica feliz, a gente agradece, né, também por isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nós temos um blog, pode entrar no blog, é www.artecorpoteatro.blogspot.com.br, tá? Ali tem todo o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado. Bom, na próxima segunda-feira, às 17h30, estarei na Fundação Biblioteca Nacional para falar sobre Do Outro Lado da Ponte, no projeto Os Agitos Culturais Literários de um Livreiro Fluminense. Estarei na Fundação Biblioteca Nacional, na Rua México, sem número, entrada pelo Jardim, centro do Rio de Janeiro, com entrada franca. Falarei um pouco da minha história de livreiro, que já vão aí 60 anos. Estão todos convidados para presenciar essa minha palestra. Despeço-me agradecendo as presenças de Gabriela Sader, da Sala de Cultura Leila Diniz, de Cida Palmerim, da Arte Corpo Teatro CIA, e de Beatriz Rocha, da banda Elas Cantam Beatles, e também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da nossa psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação
restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. No primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje retornando então a algumas questões que da última vez que eu abordei as questões que me chegaram por e-mail, ficaram algumas por responder e eu me lembro que até interrompi já no finalzinho abruptamente uma das questões em que a situação era um questionamento a respeito da importância do sono. E eu tive que encerrar rapidamente pelo fato da gente já estar terminando a nossa programação. E hoje, então, eu queria pegar justamente dessa questão para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do sono, né? Por que o sono é tão importante?
Bom, psicologicamente falando, porque quando nós dormimos, nós reestruturamos a energia do corpo como um todo, e lógico que as energias a respeito de todo o funcionamento do cérebro, né? De todo o funcionamento da mente humana, né? Dos nossos pensamentos, das nossas expectativas, dos nossos desejos, dos nossos receios, enfim, de toda a nossa vida, não é, permeada pela realidade, não é, pelo imaginário e pelo simbólico, né? Porque essas coisas se entrelaçam na nossa mente, né? Quer dizer, nós vivenciamos essas situações interligadas, né? Então a gente poderia dizer que o sujeito, o ser humano, ele não é, justamente, ele deriva, né, dessa relação entre a realidade, o imaginário e o simbólico. Quer dizer, ele é produto, né, dessas três situações, né, mentais, né, das quais ele é portador, né? E durante o sono, essa reorganização, essas instâncias, elas se reordenam de alguma forma, né? Até porque o sono, ele justamente promove, até com relação aos sonhos, determinadas descargas essas motoras, descargas mesmo no nível psíquico, no sentido de, durante o sono, a gente poder dar vazão a determinadas tensões, né, que se formam dentro de cada um de nós, né, no nosso organismo como um todo, e que a partir do momento que nós dormimos, nós conseguimos então dar uma outra formatação, né, para essas coisas então que vivem dentro de nós, né, dentro da nossa mente e dentro do nosso corpo como um todo, porque a partir do funcionamento da mente, o corpo, lógico, que sempre será uma consequência de tudo aquilo que acontece na nossa mente, né? O nosso comportamento, ele vai sempre ser uma consequência das coisas que ocorrem no nosso pensar, né? Das coisas que ocorrem emocionalmente com a gente, né? Nós até falamos, de certa forma, né, na questão da psicologia, na importância da congruência entre as emoções, o pensamento e o comportamento, né? Quer dizer, o que mostra para nós que nós estamos, de certa forma, um pouco mais harmonizados, né? É poder viver de acordo com esse entrosamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Agora, é óbvio que aí nessa situação podem existir distúrbios que provoquem emoções impulsionadas de tal forma, né, provocando pensamentos, portanto, também articulados por esse montante de impulso, né, indo desaguar em comportamentos extremamente doentios, né? Bom, agora, por que nós precisamos, então, do sono? Nós precisamos do sono porque é durante o sono que o organismo faz justamente as compensações necessárias, né, de todas aquelas substâncias que o organismo produz, que o cérebro produz e que nós precisamos para dar conta das nossas atividades quando nós acordamos,
Por isso nós temos o sono, quer dizer, para que a gente possa ter um período de descanso, a ponto de então enfrentarmos mais tantas horas de vigília, quer dizer, acordados, em estado de alerta, para desempenharmos uma série de atividades. E quando não dormimos o tempo suficiente necessário para que cada organismo possa fazer a recuperação e essas trocas, inclusive trocas metabólicas, para que esse organismo se prepare para, vamos dizer assim, o dia seguinte, nós começamos a entrar justamente num déficit que pode comprometer o organismo de várias formas, inclusive de várias maneiras, até chegando a adoecer esse organismo de N situações diferentes, né? Então, é muito importante. E o que eu estava colocando justamente na abordagem, na última abordagem que eu fiz a respeito do sono, era que eu havia assistido uma entrevista com o neurocientista Ivan Izquierdo, que, se não me engano, é de Porto Alegre, e ele estava falando a respeito, eu não sei, já não me lembro mais se eu assisti no Roda Viva, eu acho que eu assisti no Roda Viva, o Ivan Izquierdo, em que ele dizia o seguinte, que o sono é tão importante, que se a pessoa não tiver possibilidade de dormir sem medicamento, que é preferível que ela tome um medicamento para dormir do que ela tenha o seu sono prejudicado. Isso para vocês verem a importância que ele colocou a respeito do sono, né? Da importância que tem o sono para a vida de todo o indivíduo, né? E, portanto, para o bem-estar e para a saúde de todo o indivíduo. E eu guardei isso bem, né? Desse enfoque que ele deu. E hoje se fala muito a respeito de medicações, a respeito de que tudo é medicação, não, mas a gente precisa ter lógica para abordar determinadas situações, né? Então é preciso sim a gente buscar um conhecimento com quem estuda aquilo profundamente, com quem especificamente estuda aquela área bem, para a gente poder tirar uma conclusão a respeito disso, né? Então é lógico que nenhum profissional encerra nenhuma verdade, né? E não pode dar a última palavra a respeito de muitas coisas, até porque a ciência ela passa justamente por essa movimentação e essa evolução, senão não seria ciência, né? Quer dizer, é porque justamente tem a possibilidade do conhecimento a cada momento estar evoluindo, né? E até agora, quer dizer, o que a gente pode computar a respeito da opinião de um neurocientista que é respeitadíssimo não só no Brasil, mas internacionalmente, é de que o sono é imprescindível, né, para uma boa saúde. Então, tá aí a minha opinião a respeito dessa questão. Vamos passar agora a um segundo questionamento, né, que é a respeito de queda de cabelo. Se podem existir componentes emocionais nas quedas de cabelo? Podem sim. Podem sim. Podem existir vários componentes aí de ordem emocional e outros tantos componentes de tantos outros males que acometem o organismo humano, como infecções, né, provocadas por viroses, enfim, doenças às vezes crônicas, enfim, uma série de situações podem ocasionar queda de cabelo. Então, em primeiro lugar, procurar um dermatologista para ver, quer dizer, o que acontece ali no nível de visualizar alguma coisa, se tem alguma lesão no couro cabeludo, se tem alguma coisa que já pode se notar ali naquele lugar,
né, para se fazer um diagnóstico. Se não é uma coisa localizada ali especificamente, mas se esse dermatologista, através da anamnese que ele faz, quer dizer, da história que o paciente está trazendo para ele, se ele, então, através dessa história, ele pode, né, ir juntando as peças do que essa pessoa está trazendo com uma história, se ela está muito estressada, se ela está muito ansiosa, se ela passou por algumas perdas, enfim, né? Às vezes até a questão do trabalho em si, do estresse profissional, uma série de coisas, se no organismo dela falta alguma substância que ela poderia repor com algum medicamento, como por exemplo a anemia, que eu já falei aqui outras vezes, não sei se falei a respeito da queda de cabelo, mas uma das coisas que provoca a queda de cabelo é justamente a anemia, né? E uma série de outras situações, uma série de outras, vamos dizer assim, desequilíbrios, né, hormonais, né, poderiam provocar a queda de cabelo. Como a questão da menopausa mesmo na mulher, né? E a questão dos homens é um pouquinho mais complicado, porque na questão dos homens entra a coisa da genética, né, da calvície, que eu acho que até hoje ainda não há especificamente um tratamento assim tão eficiente para a calvície. Mas provavelmente já existem aí os dermatologistas, já se avança muito nesse estudo e mesmo assim é válido procurar o dermatologista, porque eu acho que a medicina, a questão da engenharia genética hoje já caminha a passos largos e eu acredito que daqui a pouco já se tenha como tratar melhor essa questão até da calvície, né? Mas, então, isso em primeiro lugar o dermatologista, com toda certeza. Bom, num outro questionamento, Elizabeth, sou recém-formado e estou tentando me colocar no mercado de trabalho, mas venho encontrando dificuldade, pois na área da publicidade o mercado é muito fechado. Eu não sei se só na área da publicidade o mercado é muito fechado, mas o que a gente percebe de uma maneira geral é que nós vivemos, primeiro, numa sociedade capitalista e selvagem, né? Onde se valoriza cada dia mais a questão do título, né? Quer dizer, infelizmente, cada vez mais a educação é nivelada por baixo, né? Quer dizer, não se dá estímulo nenhum ao professor de ensino fundamental. Então, o professor de ensino fundamental, coitado, eu acho que vai dar aula no ensino fundamental até por não ter, talvez, encontrado outra opção, né? Então, atualmente, ele chega lá com muito esforço e muito deficiente mesmo de conhecimento, né? Então, essa criança que está sendo hoje, que está saindo do ensino fundamental, ela está saindo também muito deficiente, né? A gente vê hoje que o que a escola fundamental nos oferece como alfabetizados são crianças que às vezes só sabem assinar o nome e às vezes mal assinam o nome, né? Então, nós vemos hoje, de certa forma, muitos técnicos analfabetos. É a realidade que a gente vive, né? E, infelizmente, quando chega na época da universidade, o que a gente percebe também muito é essa coisa de títulos. Títulos porque, de certa forma, as universidades particulares e as escolas particulares também no nosso país campeiam de tal forma, né? A gula do ganho é tão grande, né? Que é essa coisa do tem que ter título disso, tem que ter título daquilo, tem que ter título daquilo outro. Agora, a gente não vê muito pessoas, às vezes, com vários títulos e muitas vezes a pessoa não redige, né? Se tiver que se colocar de uma hora para outra de improviso, não consegue, não.
Então, quer dizer, que educação é essa, né? Quer dizer, que preparação é essa? Que formação é essa? E que informação é essa, né, que os nossos jovens recebem desde o ensino fundamental até a universidade? Então, é muito questionável, né? A gente questiona muito. E eu não sei até que ponto esse déficit, ele entra aí pelo campo justamente da competição de maneira muito perversa, né? Porque aí no regime que a gente vive, no país que a gente vive, hoje a gente diz que QI não é mais o quociente de inteligência, né? Que a psicologia até deu um valor muito maior a isso, mas que agora já nem tanto, né? Mas sim ao que o QI ficaria resumido hoje ao quem indicou. Quer dizer, quem indicou fulano, quem indicou ciclano, né, para esse lugar ou para essa posição, e a gente percebe que é isso mesmo. O que a gente vê hoje é o seguinte: quem tem padrinho consegue fácil entrar no mercado de trabalho, quem não tem padrinho tem que ralar, ou então tem que ter muito título, né, tem que gastar muito, tem que investir muito nos MBAs da vida, né? Infelizmente, porque a gente poderia ter um ensino fundamental, né, num nível muito melhor, né, um ensino médio melhor ainda, nossas universidades melhores ainda, e por que isso não acontece? Né? Quer dizer, o que está vendo? Gasta-se muito, investe-se muito, principalmente na escola privada, né? No estadual, no federal nem se fala, na escola pública é uma tragédia, né? Agora, então investe-se muito e não se tem um retorno no sentido desse formando, quer dizer, desse universitário, desse recém-formado, dessa pessoa que está deixando a universidade, ele encontra assim, uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, porque a competitividade é muito grande, acima de tudo com os títulos, né? Daquele que pode pagar pelos títulos. Então, infelizmente, é a nossa realidade. Seria muito bom, outro dia eu assisti no Roberto Dávila a entrevista com o Domenico De Masi, e ele falava a respeito disso, da crueldade dos países capitalistas, da crueldade que é a competitividade nos países capitalistas, e que ele é totalmente a favor da cooperação entre as pessoas e, acima de tudo, da solidariedade, inclusive nas empresas, dentro das empresas, no ambiente de trabalho, como essa solidariedade e essa cooperação são determinantes para uma boa produção dentro de qualquer empresa, né? E, infelizmente, não é isso que ocorre à nossa volta, né? Mas, como eu falei aqui, cada um na sua praia. Então, ele, como bom sociólogo que quer dizer, está enfatizando uma questão importantíssima e que talvez todos nós, né, devamos voltar o nosso olhar, né, e tirar as nossas conclusões a respeito disso, de como é importante sermos mais cooperativos em tudo aquilo que fazemos, até em prol de uma produção maior e melhor. Bom, agora uma outra questão. Tenho 33 anos e me preocupo com o desenvolvimento do meu país, pois percebo que as mídias, de modo geral, não informam a coletividade de forma transparente. Há muita manipulação nos meios de comunicação e isso nivela por baixo a maioria da população, inclusive na hora de votar. Gostaria de te ouvir. Eu acho até que nessa questão que eu acabei de focalizar, a gente já fala um pouco nisso, né?
Quer dizer, como formar cidadãos, né? Acima de tudo, o que a gente precisa no nosso país é que a escola comece lá desde o ensino fundamental a formar a cabecinha das crianças, né? E para formar a cabecinha das crianças, é preciso que os professores tenham condição disso, né? É preciso que a família se preocupe com isso, é preciso um entrosamento maior entre a família e a escola, né? É preciso uma hierarquia de valores, sim, né? É preciso se pensar a respeito do como as pessoas se tratam na atualidade, né? Se elas se respeitam, se elas se valorizam, né? Se elas, de alguma forma, fazem uma introspecção a respeito de si mesmas, né? Coisa que muito pouca gente faz hoje em dia, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido e uma coisa que eu percebo assim, em quantidade muito grande, como a maioria da população não é solidária, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vou a um mercado, né, e vou parar o carro numa vaga, tem às vezes 3, 4 carrinhos de mercado ocupando uma vaga de carro. E eu me pergunto por que eu, toda vez que chego com a minha compra, ponho a minha compra no meu carro, eu vou procurar um local para encostar o carrinho da compra para não atrapalhar ninguém que queira entrar numa vaga. Mas a maioria da população não faz isso. Quer dizer, isso é um gesto de respeito ao próximo, é um gesto de você abrir caminho para aquela pessoa que vem depois de você, que tem tanta pressa como você, que às vezes o dia dela é tão corrido quanto o seu, as dificuldades dela são tão parecidas com as suas, e você não tem um pequeno gesto, né? Uma pequena solidariedade, uma pequena cooperação, né? Com aquele seu semelhante que está ali mais próximo naquele momento de você, né? Então, quer dizer, é a respeito dessa situação que é importante a gente olhar para tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, né? No nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia como cidadãos transeuntes nas ruas da nossa cidade, né? Com a buzina do nosso carro, com quem a gente às vezes quase atropela porque a gente está com pressa e joga o carro em cima, né? Então essas coisinhas é preciso que a gente analise, né? Como é que a gente está se comportando, né? Em função de começar a dar um bom exemplo. Começar a dar um bom exemplo aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos mais jovens de uma maneira geral. Bom, nosso tempo já se esgota, ficaram algumas questões como sempre, mas no próximo programa justamente da abordagem de algumas questões, eu retorno com toda certeza. Meu beijo para você e até a próxima semana.